Olá, meus amigos, tudo certo? Dando continuidade então ao nosso estudo de orações adjetivas, vamos agora falar, pessoal, acerca da função sintática do pronome relativo, porque o pronome relativo, ele sempre assume uma função sintática na língua portuguesa e precisamos conhecê-la com afinco, isso sempre é cobrado em prova. Chega para cá. Eu vou pegar as duas orações, pessoal, que nós já havíamos classificado no bloco anterior. Olha aqui, ó, nós já havíamos dito o seguinte: é verbo, promover é verbo. Você já tinha dito para mim que esse aqui é pronome relativo, você tinha trocado por o qual, beleza? Pessoal, veja para mim, por favor, até porque isso aqui já é uma oração subordinada adjetiva explicativa e a outra é a oração principal. Isso aqui já é ponto pacífico para todo mundo. Gente, o que eu quero falar para você agora é a respeito do seguinte: veja a quem este que faz referência na sentença, pessoal. Este que retoma qual palavra? Dilma, não é verdade? Eu te falei em algum bloco passado, pessoal, acho que salvo engano foi no bloco de funções do C, que eu te falei o seguinte: que o que, ele é um pronome relativo que sempre substitui uma palavra anteriormente citada. Ou seja, pessoal, é como se tivesse escrito Dilma aqui no lugar desse que, tá certo? Então, pessoal, vou te sugerir fazer o seguinte: colocar no lugar desse que aqui, ó, a palavra Dilma, para você descobrir qual é a função sintática desse que. Assim, ó, Dilma é a presidenta do Brasil. Dilma é a presidenta do Brasil. Gente, veja aqui no meu verbo, quem é a presidenta do Brasil? Dilma, ou seja, esse aqui é o seu sujeito. Pessoal, Dilma é o seu sujeito, só que Dilma está aqui substituindo. Porque, na verdade, eu só sei que este que tem a ideia de Dilma dentro dele. Por essa razão, pessoal, quem é o sujeito deste verbo aqui não é Dilma. O sujeito deste verbo é o que eu vou colocar para você aqui, ó. Esse aqui é o sujeito. Ele é o sujeito de qual verbo? É. Enquanto o pessoal que Dilma aqui atrás, ó, veja quem é que promoveu mudanças no país. Dilma. Esse Dilma aqui é sujeito, mas é sujeito do verbo promoveu. Tá certo? Veja para mim lá de baixo, pessoal. Os servidores que recebem bem trabalham satisfeitos. A gente já tinha achado para mim que esse aqui era pronome relativo, que recebem é verbo, que trabalham é verbo. A gente já tinha separado bem aqui. E você já tinha visto para mim. Os servidores, os quais recebem bem, trabalham satisfeitos. Oração subordinada adjetiva restritiva. Oração principal. Oração principal. Gente, este que aqui retoma qual elemento anteriormente citado? Servidores. Então, para saber a função sintática deste que, coloque aqui para mim a palavra. Os servidores. Os servidores recebem bem. Veja para mim agora. Quem é que recebem bem? Os servidores. É a sua função de sujeito. Portanto, pessoal, esse que é sujeito. Sujeito de qual verbo? Recebem. Enquanto que trabalham tem como sujeito servidores. Esse aqui é sujeito, mas ele é sujeito do verbo trabalham. Todo pronome relativo, pessoal, na língua portuguesa, ele assume uma função sintática, tá? Todo pronome relativo, ele assume uma função sintática na língua portuguesa. E eu preciso detectar, nem sempre, pessoal, a função sintática do que coincide com a função sintática do termo anteriormente citado, tá certo? Aqui foi só uma coincidência, mas nem sempre é assim, isso não é obrigatório. Por isso que eu sugiro para você que, até você adquirir uma certa velocidade nesse tipo de análise, faça a substituição que é para garantir a análise perfeita. Quer ver, ó? Vamos ver como é que as questões cobram? Olha aqui, ó. Questão 29. O sujeito da forma verbal destacou na linha 5, cujo referente é o vice-presidente executivo da Febraban, é indeterminado. Gente, ele falou para você o seguinte, que o sujeito deste verbo aqui, ó, destacou, é um sujeito indeterminado. Gente, veja para mim, por favor, a leitura do texto. Lê para mim a partir da linha 4. De acordo com o vice-presidente executivo da Febraban, que, durante seminários sobre inclusão bancária, destacou a solidez do sistema bancário brasileiro em relação a outros países. Gente, veja para mim a presença deste que aqui na sua sentença, e é por isso que eu te falei que o que é um elemento suspeito. Troque para mim esse que, pessoal, por o qual. Olha lá, ó. De acordo com o vice-presidente executivo da Febraban, o qual, durante seminários sobre inclusão bancária, destacou a solidez do sistema bancário. Perfeito, gente, é pronome relativo. Este meu pronome relativo, gente, ele faz remissão, ele retoma quem? Olha aqui, ó. Vice-presidente executivo da Febraban.
Então, pessoal, eu poderia colocar no lugar deste que aqui, ó, no lugar deste que eu posso colocar o vice-presidente executivo da FEBRABAN. Da FEBRABAN. E faço uma análise. O vice-presidente executivo da FEBRABAN destacou a solidez do sistema bancário brasileiro em relação aos outros de seus países. Gente, quem foi que destacou? O vice-presidente executivo da FEBRABAN. Esse aqui, ó. Só que quem exerce a função sintática de sujeito, pessoal, não é a expressão vice-presidente executivo da FEBRABAN. Quem exerce a função de sujeito, pessoal, é este que aqui, ó. Esse que aqui é o sujeito. Sujeito de qual verbo? Destacou. Tá certo? Ele é sujeito do verbo destacou. Por isso, pessoal, olha só. Ele falou que o sujeito deste verbo é um sujeito indeterminado, meus amigos. Questão errada, tá certo? Questão errada. O sujeito é o que, tá certo? Próxima questão. Um conjunto de mudanças quantitativas e estruturais nas universidades tem promovido o surgimento de um novo tipo de instituição acadêmica, que ocupa papel de destaque no funcionamento proposto pelo modelo dinâmico da hélice tripla, ou modelo de pesquisa multidirecional. Gente, por favor, a forma verbal ocupa, está aqui, ó. A forma verbal ocupa denota concordância com o nome que constitui o núcleo do seu sujeito. Tipo, gente, olha só que questão ridícula. Presta atenção aqui. Ele falou, pessoal, que essa forma verbal ocupa denota concordância com o substantivo, com o nome que constitui o núcleo do seu sujeito. Tipo, gente, você vai ter coragem de falar para mim que o núcleo do sujeito do verbo ocupa é a palavra tipo, com essa vírgula bem aqui no meio? Pera aí, gente. Primeiro mandamento da língua portuguesa, né? Não se separa sujeito do verbo por vírgula. Por essa razão, meus amigos, você já poderia marcar para mim esse item como errado. Tudo bem? Porque tem uma vírgula separando o sujeito do verbo. Beleza? Agora veja para mim, pessoal, o seguinte. Olha o que eu tenho aqui no texto, ó. Um que. Por isso que eu te falei que o que é um elemento suspeito. Tente trocar para mim esse que por o qual, gente. O surgimento de um novo tipo de instituição acadêmica, o qual ocupa papel de destaque no funcionamento proposto pelo modelo. Gente, é pronome relativo, sim ou não? Sim. E retoma qual expressão, pessoal? Um novo tipo de instituição acadêmica. Tá certo? Então, pessoal, posso colocar no lugar deste que um novo tipo de instituição acadêmica. Assim, ó. Um novo tipo de instituição acadêmica ocupa papel de destaque. De destaque. Pessoal, quem é que ocupa papel de destaque? Um novo tipo de instituição acadêmica. Você achou para mim que esse aqui é o seu sujeito. Só que, gente, não é a expressão um novo tipo de instituição acadêmica que é o sujeito. O sujeito é quem? O pronome relativo que. Ele é sujeito do verbo ocupa. Mais um motivo para você dizer para mim que esse item aqui embaixo é um item, veja só, errado. Tá certo? Próxima questão. Olha aqui, ó. Assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica o que define como opacidade que prevalece no âmbito dos processos criminais no Supremo. Pessoal, essa aqui é só uma questão para você introduzir uma ideia que eu vou precisar para a próxima questão. No trecho justifica o que define, o pronome o poderia ser corretamente substituído por aquilo. Pessoal, detalhe importante. Quando a gente olha um o desse jeito aqui, dá uma vontade louca de falar que esse o aqui é um artigo, não é verdade? Mas, gente, olha aqui, ó. Que não é substantivo, define não é substantivo, como não é substantivo. Se não tem substantivo, pessoal, esse o não pode ser artigo, porque artigo precisa acompanhar substantivo, certo? Agora, pessoal, veja se eu posso trocar esse o por aquilo. Assim, ó. Não justifica aquilo que define como opacidade que prevalece no âmbito dos processos criminais. Gente, dá para trocar por aquilo ou não dá? Perfeitamente. De fato, pessoal, este o é um pronome, este item é certo. Tudo bem? Agora, pessoal, por que eu estou te falando sobre essa questão de trocar o o por aquilo? Porque eu quero falar com você, pessoal, sobre este que aqui, ó. Veja para mim se é possível interpretar este que como um pronome relativo. Substitua por o qual. Olha lá, ó. Assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica o qual define como opacidade que prevalece no âmbito dos processos criminais do Supremo. Tá vendo que ficou ruim o qual? Agora, gente, quando você substitui o por aquilo,
Troca para mim esse que por o qual agora. Assim, ó. Assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica aquilo o qual define como opacidade que prevalece. Agora, cabe ou não cabe? Cabe, pessoal. Olha aqui, ó. Troquei esse que por o qual. Tá certo? Pessoal, essa expressão aqui aparece demais em prova, tá? Este o que. E eu quero que você se lembre que esse o que é formado por um pronome demonstrativo mais um pronome relativo, tá certo? Mais um pronome relativo. Tudo bem? E por essa razão, e este meu pronome relativo retoma exatamente o meu pronome demonstrativo, tá certo? Para você saber o que eu vou precisar de você na próxima questão. Veja só. No trecho o que consideramos bem, veja só o que eu te falei. O vocábulo que classifica-se como pronome e exerce a função de complemento da forma verbal. Consideramos, gente, quando ele fala a função de complemento da forma verbal, complemento da forma verbal é o que, gente? Objeto, beleza? Objeto. Seja direto, seja indireto. Veja para mim, pessoal. Todos nós, homens e mulheres, adultos e jovens, passamos boa parte da vida tendo de optar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, de agora para frente, ó. Na realidade, entre o que consideramos bem e o que consideramos mal. Olha para mim, pessoal, esse o que. Veja se dá para trocar por aquilo o qual. Na realidade, entre aquilo o qual consideramos bem e aquilo o qual consideramos mal. Fica bom ou não fica, gente? Excelente. Então, vou colocar para você assim, ó. Entre aquilo que consideramos bem. Pessoal, a primeira função sua é ver aqui este quem faz referência. Eu já te falei que ele retoma o pronome aqui, ó, aquilo. Então, pessoal, para saber a função sintática deste que, basta colocar no lugar do que, quem mesmo? Aquilo. Assim, ó, aquilo consideramos bem. Agora você faz a análise sintática para mim desse trecho, gente. Aquilo consideramos bem. Gente, quem é que considera neste texto? Veja só. Nós. Nós consideramos bem aquilo. Ou seja, pessoal, você já achou o sujeito. Agora, pessoal, quem considera, considera algo. É um verbo transitivo direto. Considera o que, meus amigos? Aquilo, que é o seu objeto direto. Portanto, pessoal, este meu que desempenha qual função sintática? Objeto direto. Por essa razão, pessoal, este meu item que fala que o que é um pronome e exerce a função de complemento, ou seja, de objeto da forma verbal consideramos, é um item certíssimo, tudo bem? É um item certíssimo. Próxima questão. Assinale a lacuna, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Gente, agora a gente começa a falar um pouquinho a respeito dos chamados pronomes relativos preposicionados, tá certo? Porque até então, olha o que a gente falou. A gente falou de função sujeito, não tem preposição. Função objeto direto, não tem preposição. Mas existem, pessoal, outras funções sintáticas da língua portuguesa que podem ser preposicionadas. Veja comigo aqui para mim, por favor, pessoal. O rapaz contou uma história, tracinho, não acreditei. Veja para mim como é que eu resolvo essa questão. Primeira coisa que eu quero que você faça, mostra para mim na tela, é colocar aqui para mim, pessoal, um que. Vou até apagar para você colocar mais para cá. Sua primeira missão é colocar para mim um que bem aqui, ó. O rapaz contou uma história que não acreditei. Pessoal, veja para mim agora a quem este que faz referência. Este que, pessoal, olha só, o rapaz contou uma história a qual eu não acreditei. Este meu que, pessoal, este meu a qual retoma, olha quem, ó, uma história. Portanto, pessoal, é colocar no lugar desse que aqui, ó, uma história. Assim, ó, uma história. Não acreditei. Mas calma aí, pessoal. Vamos colocar essa sentença na ordem direta da oração. A ordem direta é primeiro o sujeito, depois o verbo, em posterior o complemento. Assim, ó. Não
acreditei uma história. Você está vendo para mim, pessoal? Está faltando algo nessa sentença, sim ou não, pessoal? Falta. Sabe por quê? Acreditei é o meu verbo. Quem é que não acreditou na história? Eu, sujeito elíptico ou desinencial. Gente, na língua portuguesa, quem acredita, acredita em algo. Acredita em quê? Em uma história. Isso aqui é seu objeto indireto. Mas calma aí, pessoal. Na língua portuguesa, para que isso aqui seja um objeto indireto de fato, o que falta? Uma preposição em. Mas você acabou de achar, pessoal, que esse elemento aqui é o objeto indireto. Portanto, pessoal, este que, uma história é objeto indireto. Portanto, pessoal, esse que aqui também é objeto indireto. Mas calma aí, gente. Para que este que seja um objeto indireto por excelência, o que é que falta a ele? Uma preposição. E qual preposição falta? Veja só a preposição. Em. Em que? Portanto, você marcaria para mim qual alternativa? Letra C. Por isso que eu te ensinei, pessoal, a fazer esse passo a passo, substituir o elemento e executar. Por quê? Para você perceber qual é a preposição que falta e acrescentar a preposição. Inclusive, pessoal, mostra para mim na tela de novo. Pessoal, posso trocar em que por a qual? Peraí, eu te falei que eu posso trocar o que por a qual, certo? Mas agora não tem o que, eu tenho em que. Gente, se esse em que exerce a função de objeto indireto, esse elemento a qual também vai ser objeto indireto. Então, se ele vai ser objeto indireto, eu preciso da preposição. Ou seja, eu só posso trocá-lo por na qual. Objeto indireto. Então, esse a qual também não é pertinente. Eu deveria trocar por na qual. Tudo bem? Beleza? Próxima questão. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Ela era uma amiga que eu contava os meus segredos. Pessoal, veja para mim, por favor. Coloque para mim um que bem aqui, ó. Ela era uma amiga que contava os meus segredos. Ela era uma amiga a qual eu contava os meus segredos. Este meu que, este meu a qual, pessoal, ele retoma quem? Uma amiga, não é verdade? Então, pessoal, no lugar do que, eu vou colocar uma amiga. Assim, ó. Uma amiga eu contava meus segredos. Agora me faça um favor, coloque na ordem direta da oração, assim, ó. Eu contava meus segredos uma amiga. Agora você vê que está faltando algo, sim ou não? Com certeza. Pessoal, quem é que contava? Eu, sujeito. Pessoal, na língua portuguesa, quem conta, conta algo. Verbo transitivo direto. Contava o quê? Meus segredos. Objeto direto. Mas, gente, quem conta, conta algo a alguém. Contava a quem? Uma amiga. Objeto indireto. Mas para que ele seja um objeto indireto por excelência, o que falta aqui, gente? Preposição a. Eu contava meus segredos a uma amiga. E, pessoal, é este uma amiga que está no lugar deste que. Portanto, o que falta aqui? A preposição. Qual preposição? A. Assim, ó. A que. Mas, gente, veja para mim, por favor. A que não está dentre as opções oferecidas como resposta para esta questão. Peraí, gente. Eu posso trocar que por a qual. Certo? Mas eu posso trocar a que por quem? Peraí, eu tenho que somar a preposição a mais a qual. Não é verdade? Gente, a mais a qual dá o que mesmo na sua vida? A qual com o sinal indicativo de crase. Então você marcaria para mim qual alternativa? Letra B de bola. Tá vendo aí que eu falei para você quando a gente falasse do pronome relativo? Nós iríamos falar do sinal indicativo de crase nos pronomes relativos a qual e as quais. Tá certo? Está aí o exemplo que eu te disse que nós iríamos resolver. Próxima. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Leia as orientações que todos os funcionários devem obedecer. Vou colocar aqui para você um que. Pessoal, este meu que, olha só, leia as orientações as quais todos os funcionários devem obedecer. Este que retoma quem, pessoal? As orientações. Então, eu vou substituir este que por quem mesmo, gente? As orientações. Assim, ó. As
orientações, todos os funcionários devem obedecer. Peraí, pessoal, coloca para mim essa frase na ordem direta para ficar mais fácil o entendimento. Todos os funcionários devem obedecer às orientações. Eu quero saber a classificação dessas orientações. Vamos lá, gente. Quem é que devem obedecer todas as orientações? Os funcionários, sujeito. Pessoal, olha para mim. Quem obedece, pessoal, na língua portuguesa, esse aqui é o detalhe importante. Quem obedece, pessoal, obedece a algo. É um verbo transitivo indireto. Muitas pessoas falam, eu obedeço o regulamento. Não, não é obedeço o regulamento, é obedeço ao regulamento. Pessoal, obedeço às orientações. Mas, gente, peraí, falta o quê? A preposição. Ou seja, quem obedece, obedece a algo. Olha que seu objeto indireto constante cativo de crase. E essas são as orientações que está no lugar deste que aqui, ó. Então falta aqui preposição. Qual preposição? A. Peraí. Veja para mim se tem a que dentre as opções. Tem. Letra D de dado. Ou então eu poderia colocar essa preposição a aqui e adicionar as quais, que daria a mesma coisa que as quais, com o sinal indicativo de crase. O texto fica correto tanto com a que, bem como com as quais. Tudo bem? Beleza? Próxima questão, pessoal. Mariana Chauí, filósofa brasileira, afirma que para a classe dominante brasileira, os liberais, a democracia é o regime da lei e da ordem. Para a filósofa, no entanto, a democracia é o único regime político no qual os conflitos são considerados o princípio mesmo de seu funcionamento. Ela falou o seguinte, ó, a expressão no qual poderia ser substituída pelo vocábulo onde, sem ferir a correção gramatical. Gente, detalhe importante. No português contemporâneo, o uso do onde, pessoal, ele está muito deturpado, tá certo? No português contemporâneo, o uso do onde ele está extremamente deturpado, porque nós utilizamos o onde aleatoriamente. Em geral, não paramos para pensar qual que é o uso correto do onde. Gente, deixa eu colocar para você aqui em cima. Onde, pessoal, é um pronome relativo da língua portuguesa que é equivalente a em que. Se ele é equivalente a em que, ele também é equivalente a no qual, na qual, nos quais, bem como nas quais. Tá certo? Só que, gente, o pronome relativo onde, veja só para mim, no qual está aqui, ó. Eu posso trocar por no qual sem problema. Veja para mim, por favor, a quem este no qual faz referência. A democracia é o único regime político no qual os conflitos são considerados no qual, pessoal. Retome isso aqui, ó. Único regime político. Só que, gente, onde é um pronome relativo da língua portuguesa que só retoma lugares. Pessoal, regime político não é um lugar, tá certo? Portanto, pessoal, esse seu item 19 é um item, veja só, errado. Gente, o onde é um pronome relativo da língua portuguesa que retoma única e exclusivamente lugares, tá certo? Retoma única e exclusivamente lugares. Veja só para mim essa daqui, ó. Esse volume de investimentos estrangeiros fala um monte de coisa. Linha 9. Sem prejuízo gramatical ou para alteração de sentido, o pronome onde poderia ser substituído por no qual. Olha aqui, ó. Trocou o onde por no qual. Olha aqui, pessoal, ele quer saber desse onde aqui, ó. Lê para mim a partir daqui, ó. E a exploração do pré-sal. A faixa litorânea de 800 quilômetros entre Espírito Santo e Santa Catarina, onde estão depositados o petróleo, mais fino, de maior valor agregado, e gás. Pessoal, veja para mim este onde aqui, ó, pronome relativo. Ele está retomando quem? A faixa, olha só, a faixa litorânea de 800 quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina, onde estão depositados o petróleo. Pessoal, esse onde retoma isso aqui tudo, ó. A faixa litorânea de 800 quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina. Faixa litorânea, pessoal, é um lugar ou não é? É, então eu posso usar o onde. Ele sugeriu para você, pessoal, trocar esse onde por no qual. Só que, gente, veja para mim essa expressão. Faixa litorânea.
Faixa litorânea, pessoal, tem como núcleo faixa, que é uma palavra feminina. Então não posso trocar esse onde por no qual. Eu posso trocar ou por em que, porque se você percebeu, pessoal, em que não tem gênero. Em que pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser singular, pode ser plural. Ou então, pessoal, faixa é feminino e singular. Então é na qual, tá certo? Na qual. Assim, ó, a faixa litorânea de 800 quilômetros entre Espírito Santo e Santa Catarina, na qual estão depositados petróleo e gás. Portanto, pessoal, este item é errado. Aproveitando, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito do uso do onde, do aonde, na verdade. Pessoal, você precisa observar a regência do verbo. Você não pode mais ficar com aqueles macetezinhos. Veja só para mim. A cidade onde moro é tranquila. A cidade onde moro é tranquila. Pessoal, olha para mim esse verbo morar. Pessoal, na língua portuguesa, quem mora, mora em algum lugar. Mas eu já te falei que o pronome onde ele é equivalente a em que, não é verdade? Por isso que eu não preciso colocar a preposição em. Agora eu coloco para mim assim, ó. A praia onde vou é suja. Pessoal, veja para mim agora esse verbo vou. Gente, quem vai na língua portuguesa vai a algum lugar. Então eu preciso colocar este aonde? Bem aqui. Porque a praia, aonde vou. Tudo bem? Agora você fala para você assim, ó. Vou pegar para você aqui. Você fala para você assim, ó. O país onde venho é frio. Veja para mim, pessoal, esse meu verbo venho. Gente, quem vem, vem de algum lugar. Quem vem, vem de algum lugar. Então tem que botar essa preposição de onde? Aqui, ó. O país de onde ou donde venho é frio. Pessoal, nada de ficar decorando macetezinho não, tá? Você tem que olhar para o estudo da sentença e olhar aqui, ó. Quem mora, mora em. Eu não preciso colocar em onde, porque eu já te falei que onde já tem a preposição em. Agora, pessoal, quem vai, vai a. Aonde? Quem vem, vem de. De onde? Beleza? Tudo certo. E para fechar... Peraí, essa aqui a gente acabou de ver, né? Olha para mim essa questão, pessoal. Ele falou o seguinte, com correção gramatical e com mais precisão, a oração que tiveram suas condenações penais anuladas graças ao exame de DNA poderia ser estruturada da seguinte forma, cujas condenações penais foram anuladas em virtude de contraprova fornecida pelo exame de DNA. Tá vendo que ele usou aqui, pessoal? Cujas. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Cujo é um pronome relativo da língua portuguesa, de fato. Só que olha só, primeira condição para empregar o cujo. Cujo, pessoal, é um pronome relativo que obrigatoriamente denota, olha só, posse. Tá certo? Ele precisa denotar posse. Se eu falo para você assim, ó. O carro cujas portas estão amassadas é meu. Veja para mim, pessoal, que eu empreguei o vocábulo cujo aqui, ó. Agora perceba a relação que eu tenho, pessoal, entre essa palavra carro e a palavra portas. Gente, o carro possui as portas. Então eu já tenho a relação de posse expressa. Primeira coisa, eu tenho que ter ideia de posse. Segundo, pessoal, cujo é um pronome relativo que, olha só, por ser pronome relativo, ele retoma aquilo que está anteriormente citado. Ele retoma o que vem anteriormente citado. Só que ele, veja só, cujas está em concordância com porta, porque ele concorda com o que está posteriormente citado. Pessoal, cujo, primeira coisa, tem que ter posse, beleza? Se não tiver posse, já está errado. Segundo, precisa concordar com o que vem depois. Tudo bem? Vamos àquela questão lá. Olha aqui, ó, pessoal. Ele sugeriu trocar que tiveram suas condenações penadas por cujas condenações penais. Olha aqui, ó. Um neurocientista relatou que quase 3/4, 250 americanos,
que tiveram suas condenações penais anuladas graças ao exame de DNA, ele quer que você troque esta expressão por isso aqui, ó, cujas condenações penais. Cujas condenações penais. Pessoal, primeira coisa, veja se eu tenho relação de posse. Um neurocientista relatou que quase 3/4 dos 251 americanos cujas condenações penais foram anuladas em virtude de contraprova fornecida pelo exame de DNA. Gente, tem o posse sim ou não? Olha aqui, ó, pessoal. São os 3/4 dos 251 americanos quem possuem as condenações penais. Olha aqui, ó. Possuem. Primeira coisa, tem que ter posse. E, gente, olha aqui, ó, cujas, feminino e plural, concordando com quem? Condenações. Concorda. Peraí, tem posse? Tem. Concordou com posterior? Concordou. Então, item, veja só, é certinho. Beleza, gente? Tudo certo. Pessoal, assista a este bloco com muita atenção. Ao findar dele, qualquer problema, volte e assista novamente. Por quê? Eu te mostrei tudo no exercício como é que essas bancas cobram e como é que é este passo a passo a respeito da função sintática do que, como é que nós usamos o onde, bem como usamos o cujo, tá certo? Estude com afinco para que você se saia bem em questões desse gênero. Tudo bem, gente? Forte abraço, até mais!